Bom dia! É um grande prazer estar contigo nesta nova e linda manhã e compartilhar com você o amor de Deus em Cristo Jesus, cujas bondades e misericórdias se renovam para nós em cada nova manhã. Que Deus te abençoe neste lindo dia. Eu quero ser uma companhia agradável para você nesses momentos de reflexão e meditação na Palavra de Deus. Nesta semana, mais precisamente na quinta-feira, dia 31 de outubro, celebramos os 502 anos da Reforma Luterana. Celebramos a bondade do Senhor Deus que nos proporciona conhecer a Sua Palavra e, de modo especial, crer que somos reconciliados com Ele pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora vamos ouvir o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito em toda a terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ao longo da história, 3 homens, em especial, se defrontaram com essa temática. Enfrentaram situações da vida no seu tempo, refletindo sobre a maneira como Deus aceita o ser humano e como Deus se reconcilia com ele. Esses 3 homens são o profeta Abacuque, o apóstolo Paulo e Martinho Lutero. Eu quero convidá-los a viajar no tempo brevemente comigo e a analisar o momento histórico desses 3 personagens importantes e trazer aplicações da Palavra de Deus para o nosso coração. O primeiro personagem é o profeta Abacuque. Ele viveu nos tempos finais da vida do reino de Judá como nação independente. O povo de Deus tinha deixado de ouvir a palavra do Senhor e tinha se afastado dele, adorando deuses falsos dos cananeus, dos egípcios e dos assírios. Não bastasse isso, o povo de Deus estava vivendo como os povos sem Deus vivem, uma vida de imoralidade, de corrupção, de violência. Então Deus anunciou o seu juízo e o seu castigo sobre o seu povo. Deus iria usar os caldeus como um chicote, como uma vara de punir. Então Abacuque questiona a Deus dizendo: o Senhor vai usar uma nação perversa e pagã para punir o teu povo? Deus responde: eis o perverso, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. Deus disse claramente que o pecado nivela todas as pessoas e as coloca como alvo do castigo e do juízo de Deus, que as circunstâncias da vida mostram isso, mas que aquele que confia no Senhor viverá por sua fé. A grande resposta de Deus às nossas angústias e incertezas é a resposta da fé em Cristo Jesus, porque é assim que Ele escolheu relacionar-se conosco. Lutero comenta esse texto dizendo assim: Deus não quer nos salvar pela nossa própria justiça, mas sim pela justiça e sabedoria que vem dele mesmo em Cristo Jesus. O segundo personagem é o apóstolo Paulo.
ele viveu tempos muito difíceis na vida do povo de Deus. Por mais que Deus tivesse prometido e enviado a Cristo Jesus, e esse tivesse realizado a obra da redenção de toda a humanidade, o povo de Deus ainda vivia sob a influência dos fariseus, que ensinavam as suas leis, tradições, colocando-as acima da palavra de Deus. Eles ensinavam que Deus se reconciliava com as pessoas pela justiça que estas podiam produzir. Paulo foi criado assim. Ele vivia assim. Ele olhava para dentro de si e pensava que toda a sua autoconfiança e justiça própria agradavam a Deus. No entanto, foi necessário que Deus o fizesse cair do cavalo, literal e espiritualmente, para que ele pudesse perceber que a justiça de Deus se revela, que ela não é conquistada, ela se revela no Evangelho e não na lei. Ela se baseia no que Cristo fez no seu sacrifício, morte e ressurreição, não naquilo que o ser humano pode realizar. Esta mensagem transformou o coração do Saulo em Paulo, do perseguidor ao divulgador do Evangelho. O ser humano que confiava em si, na sua autojustiça, em alguém que passou a confiar em Cristo Jesus e recebeu de graça a fé em Cristo e a nova vida que Ele dá na fé nele. O terceiro personagem é Lutero. Ele viveu tempos difíceis em todos os aspectos, sobretudo no campo da fé e da vida cristãs. Era ensinado a ele e a todos os do seu tempo que Deus é extremamente punitivo. Deus é irado, é vingativo e que, além de despertar o medo no coração das pessoas, exigia delas que fizessem algo para abrandar, amainar a sua ira. A pergunta de Lutero e das pessoas da sua época era: como posso ter um Deus misericordioso? Ele tremia só de pensar em Deus. No entanto, através da sua palavra, Deus falou ao coração de Lutero, fazendo-o confiar plenamente que ele, Deus, ama o pecador e aceita o ser humano pecador exclusivamente por graça, pela fé em Cristo Jesus. Lutero relata o que aconteceu no seu coração quando creu nessa verdade. Ele diz bem assim: eu me senti renascido e entrei pelas portas abertas do próprio paraíso. Então, a verdade que ele mais temia, a justiça de Deus, se revela no Evangelho, o justo viverá por fé, tornou-se a grande verdade que ele mais amava e mais divulgava. Particularmente, eu penso que duas reflexões são importantes para nós hoje. Primeiro, as pessoas do nosso tempo não pensam e não se importam mais em estarem reconciliadas com Deus. Eu acredito que muitas pessoas cristãs, especialmente, têm estado envolvidas por demais com as coisas do mundo sem Deus, que não têm pensado, que não têm priorizado, que não têm buscado um relacionamento de paz, um compromisso de fé e vida com Deus em Cristo Jesus. Os atrativos do mundo, os eventos, os vícios, as preocupações do nosso tempo têm enchido o coração das pessoas cristãs a tal ponto que elas pensam que podem manter uma vida levemente envolvida com o ouvir superficial da palavra de Deus, com uma vida intensamente envolvida com os prazeres do mundo sem Deus, uma vida como as pessoas sem Deus vivem. Na verdade, que a ética cristã tem mostrado coisas terríveis sobre a vida cristã de muitas pessoas. A violência, a corrupção e a imoralidade têm sido, infelizmente, a marca da vida e do procedimento de muitas pessoas cristãs do nosso tempo. Isso faz sentido para você? Você consegue se enxergar nessa reflexão? Bem, era assim que as pessoas do tempo do profeta Abacuque viviam. Eram as pessoas do povo de Deus, mas só de nome. Seu coração não era mais o Senhor. Sua vida mostrava que não era mais. Seus desejos, seus planos, seus projetos estavam bem longe do Senhor. Você se percebe assim? Em segundo lugar, as pessoas do nosso tempo têm colocado a sua autoconfiança e justiça própria diante de Deus, imaginando que Deus se agrada delas pelo que elas são e pelo que elas fazem. Nós vivemos num tempo em que há uma fartura incrível de igrejas e denominações, um oferecimento muito farto de mensagens cristãs, de uma religiosidade bastante aflorada. Mas tempos em que a mensagem da salvação em Cristo, da maneira como Deus se reconcilia conosco e nos aceita pela fé, têm sido esquecidas,
enterradas, soterradas sob os escombros da fachada religiosa das pessoas do nosso tempo. Você quer uma prova disso? Veja quão pouco as pessoas cristãs falam do perdão, da reconciliação com Deus, da ressurreição dos mortos, da vida eterna nos céus. A religião fria, descompromissada, como uma fachada apenas ou como um álibi para uma vida perversa, tem sido a marca de muitas pessoas do nosso tempo. Era assim na época do apóstolo Paulo de Lutero. Pessoas supostamente cristãs, elas usavam a sua religiosidade como uma fachada para as suas atitudes erradas. Você não percebe que o sal está perdendo o seu sabor? Você tem percebido que a luz tem esmaecido, tem perdido o seu brilho? Você tem notado que o perfume tem cheirado mal? Hoje, Deus nos dá uma oportunidade áurea, rica, para uma reflexão sincera e profunda, para uma reflexão séria sobre o que de fato Deus quer da nossa fé e vida cristãs. E mais, caso nós não repensemos valores, práticas, atitudes, será que ficaremos impunes? Evidente que não. Atrairemos juízo e castigo sobre nós aqui e na eternidade. Graças a Deus, as palavras que trouxeram consolo e alento para Abacuque, Paulo, Lutero e a todas as pessoas do seu tempo continuam sendo consoladoras também para mim e para você. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu quero ilustrar essa verdade com um fato real. Em 5 de agosto de 2010, 33 trabalhadores de uma mina de cobre de San José, lá no Chile, foram apanhados por um desmoronamento e ficaram soterrados a 688 metros de profundidade naquela mina. Eram 33 homens, eram experientes, saudáveis, habilidosos, tinham algum maquinário consigo lá naquela mina. Mas nada do que eram, nada do que tinham, nada do que poderiam fazer iria tirá-los dali. Os dias foram passando e eles cada vez mais chegavam à conclusão de que estavam condenados à morte. No entanto, 49 dias depois, cada um daqueles homens começou a ser retirado daquela mina. 2 dias depois, todos estavam do lado de fora, com vida. De onde veio a sua ajuda? De onde veio a sua salvação? Ela veio de fora. É assim que se dá a nossa ajuda e a nossa salvação. Ela não vem de dentro de nós. Ela não está em nada do que nós podemos fazer. Não está na nossa religiosidade. Não está também na nossa autoconfiança. Não está na nossa justiça própria. Ela está em Deus, em Cristo. A ajuda veio dos céus. Deus nos amou e enviou o seu Filho Jesus, que desceu ao mais profundo poço da perdição, onde nós estávamos afundados. Ele não apenas foi a cápsula que nos dá vida, mas Ele deu a sua própria vida por nós. Era necessária a satisfação, o pagamento pelo nosso pecado, e Ele assim o fez. Por isso cremos que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É Deus em Cristo quem a conquistou. Ele a revela, mostra, Ele dá de presente no Evangelho pela fé em Jesus. Então ela nos move a não olharmos para dentro de nós, mas para fora, para Cristo. No Cristo crucificado está a oferta do perdão dos pecados, da vida e da salvação que Deus nos oferece e dá. Qualquer que seja a circunstância da sua vida e o que quer que seja que perturbe a sua alma, alegre-se. Deus em Cristo aceita você, Ele se reconcilia com você e isso traz paz ao seu coração. Não importam os seus pecados, não importam as suas culpas, as suas falhas, não importa o tipo de vida que você leva, as incertezas que carrega no coração. Deus em Cristo acolhe você, cura você, salva você, consola você e lhe dá a garantia da vida eterna nos céus. Ele fez tudo isso no nosso batismo. Paulo diz que no seu batismo ele foi lavado dos seus pecados.
Agora, nós somos revestidos por Jesus e feitos novas criaturas pela fé nele. Essas bênçãos são renovadas todos os dias pelo ouvir da palavra de Deus. Ele coloca a justiça de Cristo dentro da nossa boca, no pão e no vinho, no seu corpo e sangue na Santa Ceia, para que você e eu experimentemos todo o seu perdão e vivamos uma vida feliz para sempre. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus em Cristo grave estas palavras em nosso coração. Amém. Que o bom Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa sempre agradecer a Deus pela Bíblia, a Palavra de Deus. Leia-a sempre. Deus revela nela o seu amor por você em Cristo Jesus. Um forte abraço e aproveite bem o seu dia. Que Deus te cuide. Tchau, tchau. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. E o novinho e pão, tua ceia é perdão. E é tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim,
Muito bem, eu sou o pastor Mário, japonês da Pastoral, e vamos falar hoje sobre reforma luterana. Eu digo que faltou uma das teses, e uma delas seria que ninguém devia torcer para outro time a não ser o Corinthians. Aí a reforma seria completa. Eu sou o pastor Max e estou quase tentado a mudar a minha frase inicial, mas não vou fazer isso numa retaliação ao Fukui. Eu apenas quero dizer que eu acredito que na minha casa a gente está precisando de algumas reformas. Eu sou o pastor Valmir e acredito que a reforma se reforma sempre, né? Nunca está pronta. E eu sou a professora Celiane e acho que a gente pode ganhar por mérito. Olha só, Celiane. Então a igreja está sempre em reforma? A igreja está sempre em reforma, né? A igreja da reforma está sempre em reforma. Esse é um princípio, né? Porque a reforma ela não é definitiva, embora lance seus alicerces, né? Ela, cada dia, ela se atualiza, né? Na sua enculturação, no seu processo, na sua forma de apresentação, na linguagem, no modo de falar de Cristo, na forma como nós vemos o mundo e assim por diante, né? Na tua fala tu traz uma perspectiva da reforma que muitas vezes a gente acaba perdendo de vista, né? Inclusive aqueles que são, assim, os herdeiros da reforma, inclusive nos seus nomes, né, Valmir? Ou no nome das suas denominações, né? Porque é interessante perceber isso, né? Lutero, na sua época, assim como outros movimentos reformistas que aconteceram, eles estavam, enquanto igreja, respondendo a uma demanda da sua época, a questionamentos da sua época, a necessidades da sua época, né? Mesmo que pastorais, né? Essa é a grande marca do trabalho de Martinho Lutero, né? Ele pastoralmente estava respondendo a demanda da sua época, né? E a igreja é constantemente convidada a isso, né? Nós temos, com certeza, o ser humano que hoje em dia vive, ele tem aspectos, assim, da parte da natureza humana, como não era na Idade Média, mas muitas perguntas são diferentes, né? E por isso a gente precisa estar sempre atento a essas perguntas da nossa época. Alguns luteranos até têm problemas com esse tema da igreja estar sempre em reforma, né? Mas acho que o pessoal confunde um pouco as bolas, né? Assim, realmente, a parte, digamos, doutrinária, a gente já tem uma confissão de fé ali, mas quando a gente fala que a igreja está em reforma, a gente não está falando da doutrina ali, né, que Lutero resgatou junto com os outros reformadores, né? Melanchthon e outros mais, né? Mas a gente às vezes está abordando mais esse lado cultural, né, da igreja, pregar o evangelho e, digamos assim, reformar, entre aspas, né, a igreja para que o Cristo seja melhor anunciado. Então tem esses dois aspectos, né? Alguns vão acusar a fala do Valmir de ser reformado demais, né? Mas não é isso que você aí de casa, não é isso que o Valmir quer dizer, né? Ele não está dizendo que a reforma doutrinária tem que continuar, né? Ele está dizendo desse lado da pregação do evangelho, né? Do culto, aproximar, né, a igreja das pessoas, né? Que é essa, e trazer Cristo de volta para o centro da mensagem, como o Lutero fez, né? Em 1517, ele vai fazer um resgate do por que a igreja existe, né? E ele traz Jesus para dentro. Eu acho que essa ideia é sempre, de novo, a gente buscar Jesus, que é o nosso centro, é o nosso foco. Aliás, né, a própria Fórmula de Concórdia, né? Para quem é de casa, a Fórmula de Concórdia foi um dos últimos documentos e o último lá do livro de Concórdia que os luteranos então subscrevem como explicação da Bíblia, né? Mas a Fórmula de Concórdia, que é um documento assim mais, digamos assim, teológico, parece que foi feito num escritório, né? Ela nasce de uma série de sermões que um cara chamado Andrea, né? Ele estava preocupado em unificar os luteranos que estavam com diversos litígios ali doutrinários e, enfim, e ele faz 6 sermões assim para tentar falar dos pontos em comum e de como caminhar junto. E aí ele leva esses sermões a um cara chamado Martin Chemnitz, né, que foi um grande pastor e teólogo da igreja ali no 1500 e pouco, né, sucessor de Lutero, digamos assim. E aí esse Martin fala pro Andrea, não faz esses sermões, mas numa linguagem teológica. E aí vai dar origem aí a Fórmula de Concórdia que unificou os luteranos, ou seja, a nossa própria igreja tem um nascimento pastoral, né? Lutero foi pastor, a Fórmula de Concórdia nasce de uma série de sermões, então nesse intuito a gente vê que o centro da reforma luterana é a pregação do evangelho, né? Com certeza. Eu sempre penso, quando falo da necessidade de reforma constante, é entender que a igreja não tem um modelo pronto de como faz as coisas.
né? Não existe um jeito certo de fazer as coisas, a não ser fazer as coisas por causa do amor e por amor, né, a Deus e em Cristo. Então, não existe uma fórmula pronta, né? Porque os tempos mudam, as perguntas mudam, as necessidades são outras, as estruturas são outras, as condições são outras, as oportunidades são distintas, né? E assim por diante, tudo vai mudando, né? E a gente não pode reproduzir simplesmente palavras fora de contexto. Posso jogar você na fogueira um pouquinho? É luterano aquele que se apega a um determinado jeito de ser igreja, de fazer o culto? Não. Pode repetir? Não. Porque Lutero, ele era muito claro. Claro, nós devemos ter um cuidado. Se eu for olhar a partir do exemplo de Lutero, ele vai falar... ele entendia que o rito precisava ser alterado em algumas coisas. Mas ele mantém durante um bom tempo porque ele ainda não tinha condições, né? Diz ele assim, por exemplo, não dá para mudar porque nós ainda não temos hinos suficientes na nossa língua. Então mantém aquela tradição. Eu acho que na Confissão de Augsburgo, né, fala ali que a unidade da igreja não está em ritos e cerimônias, mas está na pregação do Evangelho, da palavra e na administração dos sacramentos. Não é que é para fazer de qualquer jeito. Não, é a própria introdução ao livro de Concórdia. Isso é bem bíblico, bem claro, né? Jesus é a pedra angular da igreja, né? O corpo de Cristo sustenta nele e Jesus se manifesta através da mensagem do Evangelho, né? Que se concretizou na própria vida dele, né? Talvez interessante até para a gente deixar bem claro o equilíbrio que a gente está buscando na nossa conversa, né? Quando a gente fala sobre uma igreja que precisa se reformar e que precisa rever sempre a sua postura nesse mundo, isso a gente não quer de maneira nenhuma tirar o valor do movimento quando ele aconteceu e as construções teológicas assim incríveis que foram feitas ali, né? Recentemente eu li um livro, eu achei muito interessante que ele buscava entender ou trazer a reforma lá do início do século XVI para os dias de hoje, né? E ele diz de maneira clara, né? Nem todas as demandas e nem todas as perguntas que nós temos hoje em dia são respondidas por aquelas construções teológicas como é o livro de Concórdia, né? Mas o que nós encontramos ali, né? Ele usa essa metáfora, ele diz que são células mãe, né? Células que podem assumir outras formas, ou seja, elas podem se adaptar. Você tem ali princípios básicos que podem sim estruturar um pensamento que nos ajude a construir respostas a partir da fé cristã para os desafios que nós enfrentamos hoje em dia. Tipo, né? a célula tronco ali do bebê, então ela vira qualquer célula. Ela pode se adaptar a diferentes realidades, né? Mantendo o DNA, né? Justamente, né? Assim, até para dar um exemplo, para não ficar apenas na reflexão teórica, né? Eu até tenho em algumas comunidades trazido uma mensagem nos cultos, quando sou convidado a respeito disso, né? Que é muito interessante, nós vemos uma marca muito importante da teologia da Reforma, especialmente do Lutero, é a teologia da graça, né? Do Deus que vem até nós e que nos dá o maior de todos os presentes, sem olhar para a nossa dignidade. Ele não quer saber se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou patrão, se eu sou empregado, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou casado, se eu sou divorciado. Esses padrões humanos que normalmente nós usamos para julgar as pessoas, Deus não olha para isso quando Ele quer entregar para nós a sua mensagem, o seu Evangelho. Isso também fala, entre outras coisas, do valor das pessoas aos olhos de Deus e de como Ele olha para todas elas com o mesmo amor, né? E se a gente traz isso para os dias de hoje, essa mensagem da graça, né? E a gente pensa numa sociedade que lida com crise de autoestima, por exemplo, essa é uma mensagem que pode ser muito impactante para perguntas que são levantadas nos nossos dias, né? Não, eu brinquei antes do mérito, né? Mas a gente vê que essa teologia, esse resgate da palavra, ele vai exatamente tirar a questão do que se pregava na época, que eu posso ser salvo por causa do meu mérito, porque eu mereci ser salvo, e vai lembrar de novo da onde que vem a salvação. E é exatamente isso que o Marcos estava falando, né? Buscar, isso é algo de graça, Jesus fez por nós. Se fosse depender do nosso mérito,
bom, todos nós já teríamos o nosso final, o nosso destino final já está aí, né? Então, brinquei do mérito, mas no sentido assim, é exatamente o oposto. A gente, dentro da salvação, não existe mérito, né? Não é a gente não vive uma meritocracia dentro do plano da salvação. Tem outros elementos até, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos algumas teologias que convidam as pessoas a negociar com Deus, né? Barganha. Isso, a barganha. A teologia da graça vai dizer, não, se Deus é Deus, tudo que existe é dele. O que tu vai dar para Deus que já não seja dele? Né? Então, tudo que a gente recebe de Deus, tudo, inclusive o perdão, mas tudo, é sempre graça, né? Gente, eu quero trazer e convidar um amigo internacional, uma presença internacional aqui no nosso programa hoje, é o Christian Hoffmann, lá do Uruguai. Ele vai trazer também um depoimento aí, uma reflexão a respeito do tema Reforma Protestante, ontem, hoje e amanhã. Meu nome é Christian, sou pastor capelão do Colégio São Pablo de Montevideo, no Uruguai, e queria aproveitar essa construção que nós vemos no fundo, um castelo de mais de 100 anos de idade, que há 10 anos nossa instituição pôde adquirir para seu pré-universitário, que é equivalente ao ensino médio do Brasil. Utilizo esse fundo para mostrar o que é uma reforma, especialmente atendendo o pedido de falar e refletir sobre a reforma ontem, hoje e amanhã. Esse castelo, há 100 anos, teve sua construção o melhor possível. Com o passar do tempo, a fragilidade dos materiais e também o próprio ser humano gerou um desgaste na sua instituição. Por isso, quando compramos o castelo, nos comprometemos a reformar. Não podemos fazer um castelo novo, porque é parte do patrimônio uruguaio. Mas sim, o que podemos é reformar. E assim se pode observar o que está no fundo. Com a igreja cristã também passou o mesmo. Precisou ser reformada a partir de ideias errôneas, de interesses estranhos a uma vida de igreja. Por isso, Martinho Lutero, no seu momento de conhecer um pouco mais a palavra de Deus, se deu conta dos erros que estavam cometendo. Não era para fazer uma igreja nova, mas sim para que essa igreja fosse reformada e dessa maneira voltasse à sua missão original. O que é reforma amanhã? É manter-nos sempre conectados com a palavra de Deus e dessa maneira estar coerente com o que ela significa para nós. Reformar significa avaliar a igreja, suas doutrinas em base à palavra de Deus. Muito obrigado. Bem ilustrativo esse depoimento do Christian, né? Obrigado, Christian, por ter participado do nosso programa, né? E nós percebemos também essa ideia da reforma como um voltar às raízes, né? Especialmente na época de Lutero, voltar ao Evangelho da Graça de Jesus Cristo, né? E reforma pressupõe que você não quer destruir tudo, demolir, construir algo novo, né? Tem essa questão da catolicidade no sentido de a gente faz parte da igreja universal, né? Eu pensei agora, antes, você me instigava a respeito por exemplo, de forma litúrgica, alguma coisa assim, né? Quando a gente olha historicamente, de novo, né? Você não faz uma negação, você vai e olha para trás. Mas a gente tem que entender que, às vezes, nós temos, e esse talvez seja o problema, que a gente perde essa dimensão que vocês falaram, e a gente fica com um produto acabado, ao invés de entender que é um processo de formação. Né? Quando a gente olha nas formas tradicionais de culto, né, que muitos advogam e defendem, precisa se entender que esse é um processo de desenvolvimento aí de séculos, né? De milênios. Não é para jogar fora também. Não é para jogar fora, mas eu tenho que entender, né, que isso não é definitivo. Por quê? Porque o culto cristão foi se desenvolvendo também numa resposta ou numa da experiência da própria graça de Deus. Né? E agora eu não posso ficar, como é que eu vou dizer, manietado, amarrado numa forma específica. Até porque, esse é um perigo, até porque, né? Lutero, por exemplo, quando ele faz a missa alemã ali, que é o nosso culto, né? É o início da liturgia luterana, digamos assim, ele próprio faz alterações, né? E ele explica o porquê, né? Então ele não faz nem para agradar o povo, mas o norte dele era como proclamar Cristo melhor no culto, na missa ali, né? E como deixar claro que o centro da nossa fé, o que ele descobriu ali, é a salvação pela graça mediante a fé, né?
elimina, então Exato. ele tira a própria coisas, forma né? litúrgica ela tem a ver com proclamação do Evangelho, né? que ele se torne cada vez mais claro. Se atende isso, eu diria assim, bom, daí nós somos bem luteranos, né? Sim. Ou estamos dentro daquilo que a gente chamaria assim, da ideia do cristianismo. Agora, se não atende a isso, bom, daí é fórmula vazia. Né? E daí é simples, sem sentido. Eu gosto da imagem do perfume caro dentro dos vasos de barro, né? Para mim, a questão da mensagem da graça, ela é esse perfume caro. O que está dentro, né? O que está dentro é o que importa. O vaso que ela tá, o formato que ela tá, bom, aí, se ele está sendo conservado, é isso que vale, é isso que importa, a maneira como nós vamos transmitir isso dentro dentro do nosso contexto, dentro das nossas igrejas, enfim, nas escolas, nas universidades. E isso sim é importante, se a gente não derramar o líquido que é tão precioso assim, né? Então, essa questão da forma, acho que a gente pode ficar bem atento nesse sentido com o que a gente está se preocupando mais. Às vezes é mais com a aparência do frasco. É bom um toque feminino que dá um ar de arte, bebê. Mais perfumado, né? Pessoal, a gente teve a participação internacional do Christian e a gente volta aqui para o Brasil, para Guaíba. Agora o Peterson Machado, ali de Guaíba, vai trazer também uma contribuição para a gente. Olá, tudo bem? Nesse mês de outubro celebramos a Reforma Protestante, um importante evento que aconteceu no século XVI e se tornou um divisor de águas na história, quando, a partir do estudo da Bíblia, deu-se início a profundas transformações, não somente na igreja, mas na economia, na política e na sociedade em geral. Fatos que trouxeram grandes benefícios até os nossos dias. Quando falamos em reforma, muitas vezes temos a impressão de que se trata de um acontecimento isolado, algo que é lembrado anualmente por um pequeno grupo de pessoas e ponto final. Porém, um dos conceitos fundamentais deste movimento é que ele não se refere somente a um evento histórico. A reforma é um ato contínuo, ou seja, seus princípios se estendem a todos os períodos em que a luz da Palavra de Deus inspira pessoas a lutarem pela verdade, a lutarem contra a tirania, a repensarem o seu papel na cidadania, as suas práticas cotidianas e principalmente a sua relação com Deus. Por sinal, este é um dos propósitos da Palavra de Deus, reformar a nossa vida constantemente, pelo amor, pelo perdão, pela fé e pelo incentivo a práticas de boas virtudes. Martinho Lutero e tantos outros reformadores buscaram respostas a questões próprias do seu tempo, o que nos leva a olhar para o tempo em que estamos vivendo e nos questionarmos: o que precisa ser restaurado? E mais do que isso, como eu posso fazer parte desse movimento de renovação? Independentemente do tempo que estejamos vivendo, o Senhor Deus quer reformar a nossa vida com o seu amor. E mais do que isso, quer transformar o mundo ao nosso redor por meio do amor que nós compartilhamos. Pense nisso e que Jesus te abençoe. A conversa está boa, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Ainda, o pastor Peterson fala aí dos diversos fatores que levaram também à reforma, e nessa ideia de falar muito do amor de Deus, né? Então a reforma tem esse caráter individual, pastoral, de falar do amor de Deus para as pessoas, mas também não foi só um movimento religioso, né? Teve todo um ambiente cultural, político, né? Que talvez se Lutero fizesse isso 100 anos antes, ele seria morto na fogueira, né? John Hus foi, né? John Hus, né? Não é à toa que ele é considerado, mesmo por quem não é religioso, como uma das 100 pessoas mais importantes da história do Ocidente, né? Justamente por causa da mudança que ele provocou grandemente, obviamente, no meio religioso, mas que impactou a sociedade de maneira geral, né? E o Volmir, que é o homem das letras e da cultura, dá para falar que Lutero realmente é o precursor do capitalismo? Pelo menos do nosso capitalismo hoje? Olha, eu vou me servir de um outro teórico aí, Só te né? volta na fogueira, né? Não vai vir mais. Eu acho que entendia melhor do que eu, né? Que é o Max Weber, quando ele fala da ética protestante e do espírito do capitalismo, ele foca isso não na teologia luterana, né? Mas na teologia calvinista, que é uma teologia reformada também, né? Só que não é exatamente igual ao luteranismo. Né? Uma das leituras que se faz a respeito de Lutero e que também afirma, de certa forma, que ele estaria por trás disso, tem autores aí que dizem que é simplesmente em função de que não se leu os originais, não se leu Lutero. E quem vai criticar, por exemplo, Engels vai criticar Friedrich Engels, né, o parceiro de Karl Marx, né, ele vai criticar, de certa forma, Lutero. Mas Engels não teria lido Lutero, teria lido uma pessoa que escreve sobre Lutero. Então, esse é um dos problemas. Inclusive, tem gente que diz que Lutero seria muito mais à esquerda, né, se fôssemos pensar nessa... Porque se é o capitalismo, né, é alguma coisa. Lutero dizia o seguinte, ó, se você tem na sua dispensa mais de um Wurst, né, o embutido aquele, não, né, não, esse você roubou, esse não é teu, né, você tem o que é teu, que é aquele que você usa. Interessante. Que você tem a necessidade. O outro é excesso. Sim. Então, daí sim, você partilha. Mas não dá para dizer que Lutero era comunista também, né? Não, é uma visão anacrônica. Claro, são jogar conceitos que são contemporâneos, né? A gente nem se lembra mais por que é esquerda e direita, os nomes, né? A maioria das pessoas nem sabe por quê. É igual falar que Sócrates era corintiano. Porque... Não é por causa né? Mas, com certeza, a gente não pode dizer isso. O que a gente sabe, né, e eu acho que isso é importante dizer, Lutero se preocupava com as pessoas. Eu acho que esse é o ponto, né, da reforma, a preocupação com as pessoas, não com o sistema. Com a sua condição espiritual e também material. Levar as pessoas para a salvação. Condição material, condição espiritual e também questão educacional. E nesse sentido que ele era revolucionário, né? A revolução tem muito a ver com isso, né? De uma atitude de oposição a forças dominantes e por muitas vezes opressoras, né? E Lutero viveu uma realidade que era opressora não apenas por parte da Igreja Romana da época, mas pelo próprio sistema feudal e o impacto que aquilo tinha na vida das pessoas, né? Então também foi revolucionário nesse sentido, quando aí eu pego justamente o gancho, depois tu pode falar mais um pouquinho sobre isso, né, Volmir? Quando ele insistia, né, que lugar de criança é na escola, né? Numa época em que estava começando a crescer a burguesia, o pessoal queria botar filho para trabalhar e tal, né? E no jeito dele muito bacana de dizer, ele falava, né? Quem tira o filho da escola para botar para trabalhar é a gente do diabo, porque o diabo gosta de burro, porque burro é mais, né, pessoas iletradas ou ignorantes que é mais fácil de dominar. Chama os pais de emas, né? As emas cuidam dos filhotes e vocês não estão cuidando, né? Isso, né? Critica os governos que investiam em guerra, né? Eu acho muito bacana uma outra frase que tem, né? Ele fala, nós alemães somos conhecidos no mundo inteiro por tomar cerveja e fazer guerra, né? E ele usava isso, na verdade, como uma crítica. A gente precisa parar de investir em guerra e começar a investir em educação. Isso realmente vai transformar o nosso povo. Isso, né? Que ele não tinha nem ideia da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, hein? Veja bem. Mas essas questões do Lutero, o Engels, eu vou só puxando de novo o negócio, a questão do Engels ali, do Marx.
o Engels critica muito o Lutero, dizendo que o Lutero era para as elites, né? Que ele não, por causa da questão da Revolução Camponesa, que então o Lutero não se pronuncia e tal. E aí hoje a gente, olhando com as nossas lentes atuais, 2019, a gente pode tranquilamente falar inúmeras coisas, né? Mas pensando do ponto de vista de 1517, ali 1520, 1524, enfim, não era esse o objetivo do Lutero. O propósito dele não era entrar no âmbito social. Isso foi uma consequência, né, de toda a revolução, a reforma que aconteceu, mas não era o objetivo dele. O objetivo dele era lidar exclusivamente com a palavra, era reformar a igreja, não criar uma nova, reformar. Ele não conseguiu, e aí, enfim, e aí depois a gente tem vários teólogos falando, tem algumas teólogas da época, né, pouquíssimas, raríssimas, não somos muitas, não. Até hoje é muito difícil de ter, mas na época que falam que uma delas ela é acusada como luterana. E ela disse, olha, eu não sou luterana, eu sou cristã e eu sigo a Bíblia. Assim como Lutero também segue a Bíblia. Isso na época dele? Na época dele, Olha que interessante. Bem interessante. E uma delas até aconselha ele a casar. Ele disse assim, o Lutero tá ficando muito estranho esse negócio aí, que tu não casou ainda, os outros estão casando, né, e tu fala que pode casar e tal. E aí ele realmente ouve, né, o conselho dela também. Então tem cartas então trocadas aí nessa época. Mas enfim, então, pra ver como essas acusações de ser luterano era algo bem sério também. E ele disse, não, a gente está seguindo a Bíblia. Se Lutero fala a Bíblia, então todos nós deveríamos ser luteranos. Mas, né? Na sua preocupação, mas mesmo assim ele tinha uma certa preocupação social. Um dos textos mais significativos dele, o título é cumprido, né? A nobreza cristã de nação alemã acerca do melhoramento do estamento cristão. Né? Ele tem lá mais de 20 propostas de mudanças sociais. E com investimento forte na educação. Exatamente, né? Que o Estado tem que fazer esses investimentos. Né? Por quê? Para que você tenha uma sociedade melhor. Quer dizer, quando você pensa em evangelho, você também não é simplesmente uma questão de, olha, a gente salva as almas, não né? É só imaterial. Não. É a questão, inclusive ética, né? De eu tenho responsabilidade hoje com o mundo de Deus. A questão do Engels é específica com a guerra, né? A luta ali que o Lutero diz, não, eu não tenho nada, isso não faz parte da minha agenda, digamos assim, né? Sim. E a revolta camponesa vai num outro âmbito, toma uma proporção muito grande, e acho que isso que o Engels se decepciona nesse sentido, mas o Lutero, sim, com certeza tem uma preocupação grande quando ele escreve para a nobreza. Ele escreve outras coisas também para outras camadas sociais, digamos assim. Eles queriam um Lutero revolucionário, né? Mas vamos para a primeira pergunta, então. Vamos ver a Marina Silveira, que é estudante aqui da Uber de Canoas. Olá, meu nome é Marina. Eu gostaria de saber qual a importância da mudança do pensamento da reforma para a sociedade da época e para nós hoje. Muito bem, vamos fazer o sorteio para ver quem responde essa primeiro. Vai ser o Valmir, posso apostar. Aê! Falou em reforma, falou em Valmir. Pois é tanta coisa, né, que a gente pode dizer, né? Porque quando a gente pensa na reforma, quais são os impactos dela para nós? Eu ia dizer, as mulheres na universidade, né, as mulheres na escola, já é um impacto, né? A universalização da educação, isso já é um impacto, uma preocupação com a melhoria da sociedade, isso é um outro impacto. Acho que as vocações, né? A questão da ética individual, né? Digamos assim, você tem um comprometimento. A questão das vocações em cada lugar, quer dizer, naquilo que você é chamado a viver um comprometimento com o Evangelho, um comprometimento ético com as pessoas. Né? E tem outro elemento, né, Valmir? Se houve mudanças que foram intencionais, né, e a grande mudança
de Lutero, os estudiosos, eu acho que atualmente têm concordado que foi pastoral, ou que ele buscava pelo menos acontecer. Outras tantas vieram como não intencionais ou como consequências de movimentos, né? Sei lá, a gente poderia, por exemplo, citar a descentralização do poder, né? Por mais que ele não quisesse uma nova igreja, o fato é que o poder da Igreja de Roma acabou sofrendo uma descentralização, né? E aí houve outras consequências, né? Numa busca de um refortalecimento, já que ela havia se enfraquecido dentro da Europa, a Igreja então romana busca se fortalecer através da expansão da Europa para o continente americano, que impacta profundamente quem nós somos hoje enquanto americanos, né, nesse enorme continente. O Estado laico, digamos assim, porque luteranos e católicos e reformados tinham que conviver no mesmo espaço, então a gente tem ali o nascimento de uma liberdade religiosa ainda não plena, mas a ideia de que no mesmo Estado podemos ter diversas denominações, né? Isso tudo não foi Lutero que cria, mas é consequência ali digamos, da reforma luterana. Mas acho que o principal é o espiritual religioso, né? É traduzir a Bíblia para o vernáculo, que é a língua do povo, tornar a missa palatável para o povo, né? Traduzir do latim para o alemão, a pregação também baseada na Bíblia. Então, acho que Lutero, podemos dizer assim, ele morre satisfeito no sentido de dizer, puxa vida, Deus me usou para trazer o Evangelho para esse povo, né? O Max fala ali da questão das consequências dentro da Igreja Católica também, né? A gente tem, antigamente se falava da contra-reforma, hoje se fala da reforma católica, né? Se mudou esse termo e realmente acho que ela cabe mais. E as instituições, a Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, que são aqueles que vêm para o Brasil, a gente sofre uma consequência da reforma católica, em consequência da reforma protestante, obviamente, é muito grande aqui no Brasil, por causa da expansão marítima que está acontecendo na época, enfim, né? Então, em 1500 a gente tem os primeiros portugueses desembarcando aqui. E aí, logo depois a gente tem a reforma, 1517, então é tudo muito próximo ali, né? Eu queria chamar a atenção que eu achei muito interessante esses dias, não tinha me dado conta, como o Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno, ele faz várias críticas e ele lança o Alto da Barca em 1517, o mesmo ano da reforma. Da reforma protestante. E aí ele fala várias críticas e uma das críticas é bem pontual ao clero, né? Então é o frade lá, o padre que vai com a sua amante, né, e tal. E é interessante, ele era católico, né? Nunca em nenhum momento fez críticas à Igreja Católica, mas ele criticava as pessoas que formavam a Igreja. E é muito isso que a gente vê que Lutero está tentando fazer em 1517, né? Ele não está agredindo a Igreja, ele está agredindo a Igreja enquanto Igreja. Ele amava exatamente, igreja, né? por mas isso fez questionava isso. E criticava os seus líderes que se desviavam do que era essencial. Por amor à verdade, né? Mas vamos para a segunda pergunta aqui, que a gente já está se encaminhando para os finalmente. Do Gabriel Oliveira. Olá, tudo bem? A reforma foi há 500 anos. Haveria, possivelmente, no futuro, uma nova reforma ou agora no presente? Vamos ver quem vai responder essa, então. Complicado, hein? Opa, deu erro, hein? Deu erro, assim. Deu erro, hein? Não, acertou, vai lá ser. Depende. Isso é bem... Agora, bem pessoal, né? Desculpe. Eu não vejo uma reforma como o Lutero fez, porque hoje a gente não tem mais uma igreja cristã. A reforma que foi vista em 1517, ela aconteceu porque existiam fatores, como nós falamos antes, que propiciaram a isso. Hoje, para a gente ter uma reforma no âmbito que o Lutero teve, seria muito difícil porque nós temos inúmeras denominações dentro do guarda-chuva do cristianismo. Então, né, a igreja cristã ela não é mais uniforme. O nome universal, que é o que significa católico, né? Quando eu explico que católico significa universal, eles acham um absurdo, mas como, né? Não, é exatamente católico. Então, era a única igreja, era a igreja cristã, e hoje a gente não tem mais isso. A gente
como fruto da reforma, uma outra consequência. Então eu não vejo assim uma nova reforma. Pode acontecer micro-reformas, então talvez dentro de cada uma dessas denominações, dentro da Igreja Católica, Luterana, Presbiteriana, Batista, que talvez, né, com o tempo vão mudando, mas não vejo essa possibilidade tão cedo, não. Verdade. Não temos tempo para a reação de nós aqui, mas a Celiane fecha muito bem o programa. Obrigado, Celiane, Valmir, Pastor Obrigada. Max. Obrigado, foi um prazer como sempre. Um abraço a todos. Tchau, tchau.